nós assistimos a primeira parte da ilha de Patmos. Semana que vem tem mais dessa ilha lindíssima. E agora vamos conhecer a história de vida da Renata. Greatest love that anyone could ever know. It overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. Though I am, I live to see your kingdom come. And in my heart. Renata, eu observei que na sua história houveram muitas crises, né? Crises de relacionamento, desde já a sua infância. E que hoje você é usada por Deus, é um instrumento de Deus junto com o seu esposo, justamente para ajudar pessoas em crise, casais em crise, para ajudar outros casais que ainda não entraram a ter ferramentas para eles prevenirem e não entrarem em crise, né? Sim. E a gente quer conhecer um pouco dessa tua história. Vamos começar pela primeira crise, então, que foi na infância, né? Como é que foi? O que aconteceu? Bem, eu sou a terceira filha de 4, né? 4 meninas? 4 mulheres. E sou de São Paulo e vivi até os 7 anos lá. Bem, os meus pais se divorciaram, se separaram pela primeira vez, eu tinha 7 anos. E ainda com 7 para 8 anos eles reataram o casamento, foi quando nós nos mudamos de Santos para Joinville. E aos 11 anos, novamente, os meus pais se separaram definitivamente. Daí eu senti um pouco mais, assim, foi mais abalador, né, para mim. Bom, já teve bastante crise até aí, mas ainda teve mais, né? Qual que é a próxima crise? Sim, né? Com 15 anos eu conheci o Rodrigo, que hoje é meu esposo, e nós começamos a namorar. E aos 17 anos eu engravidei, né? Então foi bastante difícil. Gravidez na adolescência, não se está preparado ainda, né? Não, nós tínhamos uma realidade que exigia muita maturidade e nós não tínhamos essa maturidade para encarar a realidade. Foi um choque grande para as nossas famílias, né? Nós tínhamos planos para o futuro, mas nós aceitamos a gravidez e decidimos que iríamos ficar juntos e que iríamos nos casar. Então, aos 17 anos, grávida do João, de 4 meses, eu me casei. Eu e o Rodrigo nos casamos. E na época eu estava bem deprimida, eu tive bastante complicações na gravidez, fiquei internada algumas vezes, com risco de perder o bebê. Graças a Deus não perdi, né? O João nasceu bem saudável, um bebê lindo. Mas eu estava bem deprimida na época, eu estava bem abalada, até espiritualmente falando. E foi nesse cenário, né, difícil que algo muito importante na sua vida aconteceu. Sim, eu creio que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Dentro de uma crise mesmo espiritual, assim, com bastante perturbações espirituais, uma pessoa bem próxima a mim, que estava acompanhando na época, né, o que eu estava vivendo, perguntou se eu não queria receber uma oração, né, de ajuda para eu me sentir melhor. E eu confesso que, motivada pelo medo de não poder cuidar do João, eu aceitei. E a pessoa que foi orar por mim, ela mencionou, assim, numa conversa, ela disse que as minhas crenças, né, da época iam muito contra aquilo que a palavra de Deus diz. E eu fiquei bastante abalada com isso, porque era crença desde a minha infância, né? Era sobre tudo que estava construído a minha fé até então. Mas, motivada, de fato, por esse medo, eu aceitei o desafio que ela me propôs. Ela me deu uma Bíblia e ela disse para eu perguntar para Deus o que ele achava daquilo que eu acreditava e o que ele achava do que eu estava vivendo e qual era o plano dele na minha vida. Eu não sabia nem folhear uma Bíblia, mas eu fui com a Bíblia para o meu quarto e perguntei para Deus, com muita vontade de ouvir a voz dele me dizendo a verdade. Você foi com fé já? Foi, com muita fé. Sem conhecimento, mas com muita fé. E ele me respondeu, desde o Antigo Testamento, ele foi me esclarecendo sobre as coisas que eu cria e que não estavam de acordo, né, com a vontade dele, com aquilo que ele gostaria que eu vivesse. E após isso, em João, ele me apresentou o plano de salvação. Né? Ele foi te levando a folhear passagens específicas? Sim, eu ia perguntando e ia abrindo a Bíblia. E assim, de uma maneira que eu creio assim, muito amorosa e muito sensível ao que eu estava passando, como só o Senhor pode ser, né? Ele me respondeu, ele me acolheu no meio da aflição
e me respondeu aquilo que eu precisava saber. Então eu entrei no meu quarto temerosa, com muito medo e dúvida, perdida espiritualmente, e saí convertida a Cristo, aceitando o plano de salvação para minha vida. Com certeza, aceitar Jesus é o mais importante da nossa vida, né? Com certeza. A decisão mais importante que a gente pode tomar. Mas mesmo após essa decisão, você ainda viveu uma crise, uma grande crise, né? Como é que foi? Bem, eu, mesmo convertida a Cristo, eu não conhecia a palavra o suficiente para me tornar uma mulher sábia, né? Então eu vivia muito a minha maneira, o meu casamento, né? Não buscava ser a esposa que Deus queria que eu fosse para o meu marido. Então nós vivíamos um relacionamento bastante conturbado, meu marido bebia bastante, ele saía, ficava longos períodos, né, com amigos fora de casa. Então isso foi desgastando muito o nosso casamento. Com o passar do tempo eu fui ficando bastante desiludida, cada vez mais revoltada com a situação, e isso piorava cada vez mais o nosso relacionamento. Nós nos distanciamos bastante, né, nessa época. E foi bem na época em que o João ficou doente. Ele teve vários problemas de saúde junto. Ele teve um derrame na bacia, teve problemas de amígdalas, e ele ficou 4 meses sem andar nessa época. Nosso casamento já estava desestruturado, né? Então nós não tínhamos forças para lidar com essa situação, o que piorava ainda mais, né, o relacionamento de marido e esposa. Então quando o João estava doente, eu decidi que iria me separar, que assim que o médico desse alta para ele teve que passar por uma cirurgia na época, de amígdalas, né? Mas assim que ele estivesse completamente recuperado, estivesse andando e estivesse em alta da recuperação da cirurgia, eu iria me separar, já era algo decidido. Embora nas vezes que eu orava, né, pedindo a Deus que transformasse o meu casamento, que eu queria um marido que me desse atenção, que fosse amoroso, que fosse um pai presente, Deus sempre respondia no meu coração que esse homem era o Rodrigo. E eu respondia para Deus que ele não queria ser. Né? E eu dizia para Deus que eu não estava mais disposta a esperar por esse tempo. Então eu me separei. Assim que eu vejo que o João recebeu alta, eu comuniquei ao Rodrigo da minha decisão. Ele ficou bem surpreso, ele achou que eu não teria coragem de fazê-lo. Então aos 4 anos de vida do João e de 4 para 5 anos de casada, nós nos separamos. Mas agora nós queremos saber da grande virada que aconteceu, né? Porque aconteceu algo muito grande que mudou a história de vocês. Sim. Bom, nós estávamos separados, né, já há alguns meses, e o João estava bastante abalado, bastante inseguro com as idas e vindas que ele mesmo tinha que ter durante essa separação. Nós tínhamos a guarda dele compartilhada, então ele ficava um pouco da semana comigo na casa da minha mãe, um pouco na casa da mãe do Rodrigo com ele, né. Então foi uma situação bem difícil para ele, estava bastante inseguro. E em meio a essa situação assim de separação, o Rodrigo me procurou para ter uma conversa. Assim, aí ele contou como foi, né, o encontro dele com o Senhor. Uma pessoa convidou ele para ir a uma igreja e ele teve um encontro, decidiu entregar a vida dele para Jesus. E eu fiquei assim bastante emocionada, disse que ele precisava mesmo desse relacionamento, mas eu não via como isso podia, né, afetar a nossa situação. Mas com o passar dos dias, dos meses, eu comecei a ver mudanças muito reais nas atitudes dele, dele como pai, como pessoa. Até fisicamente ele tinha umas mudanças que não dá para explicar, mas ele tinha algo que, assim, vinha uma paz, uma luz dele que tornou ele uma pessoa até mais bonita. Eu que dizia que não queria ele nem mais pintado de ouro, ele estava brilhando mesmo. Olha só. E durante uma conversa, né, num segundo momento, Deus me fez lembrar daquelas orações que eu fazia pedindo meu esposo, né? Um homem de Deus, um homem presente, um homem que me desse atenção. E Deus disse no meu coração durante aquela conversa que nós estávamos tendo que esse era o momento dele para a nossa vida. Se eu tivesse fé o suficiente para acreditar na promessa dele, ele iria cumprir, né? Claro que a decisão é nossa, mas ele demonstrou claramente que era o momento dele, que ele iria começar a construir a história dele na nossa vida. Então, por fé naquilo que o Senhor colocou no meu coração e nas respostas de oração, né, que Ele me dava naquela época de muita crise, eu decidi que queria a vontade de Deus para o meu casamento. E aí vocês reataram? Sim, nós reatamos, né, o nosso relacionamento.
mais ou menos 3 anos entre UTI, CTI, internação intensiva, né, para tratamento. Tudo, porque não é de um dia para o outro, agora Não. decidimos estar tudo... Não, foram 3 anos, o João passou por um período assim de tratamento mesmo emocional conosco, com o Senhor. Nessa época nós pedíamos ferramentas para Deus, para que nós conseguíssemos alcançar tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida, né? Foi nessa época que nós conhecemos a Universidade da Família. Ai, que legal. Isso, nós fizemos o Educação de Filhos à Maneira de Deus, foi o primeiro curso que nós fizemos. E paralelo, né, ao Educação de Filhos, nós fomos ministrados no Seminário de Veredas Antigas. E foram ferramentas preciosas que o Senhor usou para nos ajudar a passar por essa situação, para lidar com as questões emocionais que o João estava tendo, as dificuldades que ele estava tendo de se abrir, de se sentir seguro novamente. Sim, porque na cabeça dele esse vai e volta podia ser de novo Ele se sentia com certeza ameaçado, né? Sim. Ele olhava a realidade que ele estava vivendo, mas ele ainda estava muito preso à experiência passada dele. Sim. Então, com essas ferramentas e com certeza, primordialmente com a presença de Jesus, que sem ela seria talvez só mais um meio, né? Sem a presença do Senhor não seria possível, apesar da nossa boa vontade, mas não seria possível. Então, com a presença de Jesus e com essas ferramentas essenciais, nós fomos restaurados. Após 3 anos, nós respiramos, sentindo que era o renovo, era um momento de paz e de colheita na nossa vida. De colheita daquilo que nós plantamos aqueles 3 anos, porque nós tivemos que colher coisas que nós plantamos naquele tempo de crise. Mas nós já colhemos aquilo que era de dificuldade, plantando sementes novas, dadas pelo Senhor. E após 3 anos nós começamos a colher frutos bem doces para a nossa vida. E hoje a vida de vocês, a família de vocês tem um propósito, né? Que é servir a Deus, que é ajudar as pessoas a também saírem das crises, a não entrarem em crises. O que vocês fazem exatamente no reino de Deus? Então hoje, após sermos restaurados, né, através dessas ferramentas pelo Senhor, o nosso propósito de vida é justamente servir ao Senhor nessa área de restauração de famílias, de, como você falou, evitar que as pessoas cheguem ao ponto que nós chegamos, né? E que elas possam ter vida em abundância, que é aquilo que Cristo veio trazer pra gente, né? Então nós trabalhamos com o curso de Educação de Filhos à Maneira de Deus, nós ministramos, né? Já faz mais ou menos uns 3 anos e meio que nós ministramos a Educação de Filhos à Maneira de Deus e também ajudamos nos seminários de veredas antigas. Nós facilitamos os grupos pequenos, né? Sempre que nós temos oportunidade, seja de fazer o lanche num seminário ou de facilitar um grupo, é com muito amor e gratidão ao Senhor que nós fazemos. E esse é o nosso propósito hoje. Eu costumo dizer que a gente não presta para mais nada, a não ser para servir ao Senhor, né? Em tudo que a gente faz, a gente vê a oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar lidando com pessoas que de repente estão passando por dificuldades e oportunidade de trazer as verdades e os propósitos, os princípios eternos do Senhor para as famílias, né? Então, a certeza que nós temos no nosso coração e o nosso desejo até o fim das nossas vidas é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E as pessoas que se identificaram com o seu testemunho e de repente querem conversar com você, querem uma ajuda, elas podem te ligar, podem te mandar e-mail? Com certeza. O meu telefone celular é 9137-3353. E o meu e-mail é renata com 2 R's, ferraz com Z, @yahoo.com. Com certeza vai ser um prazer poder ajudar. Que legal. Então, muito obrigada, Renata. Que Deus te abençoe muito. Amém. E a sua família também. Amém. Obrigada pela oportunidade. Olha só, no programa Transformação nós sempre mostramos pessoas transformadas pelo amor de Jesus. Assim como a Renata foi tocada, você viu o depoimento dela, assim como o João, né, lá na época da Bíblia, ele foi tocado por Jesus e através da vida dele, Jesus deu toda a revelação do futuro e foi incrível. E muitas pessoas ao redor dessa terra e pela história têm sido tocadas pelo amor de Jesus. E você, tem deixado o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, tocar e te transformar? E aí? Busque a Jesus com fé. E que Deus te abençoe.